Em Power Rangers Galáxia Perdida, existem dois Megazords que aparecem como vilões, atacando os próprios Rangers numa das cenas mais brutais da temporada inteira. Só que a verdade por trás deles é muito mais perturbadora do que parece. Eles não eram máquinas criadas pelo mal, eles eram feras galácticas de verdade, e foram desmembradas vivas para se tornarem armas. Hoje, a gente vai entender por que em toda a história de Power Rangers Galáxia Perdida, os Megazords nunca se fundiram entre si como as outras temporadas. E a resposta está numa das histórias mais sombrias que a franquia já escondeu dentro de um programa infantil. E esse vídeo é a pedido de um inscrito, que perguntou por que os Megazords nunca se fundiram em Galáxia Perdida. Então vem comigo que a gente vai entender toda a história e vai entender o porquê eles nunca puderam se fundir. Antes de chegar na parte pesada, vamos entender o contexto. Em quase toda a temporada de Power Rangers, os Megazords se conectam entre si, formam Ultrazords, combinam peças, criam fusões maiores. Galáxia Perdida é diferente. O Galaxy Megazord e o Stratoforce e os Centauros nunca se combinaram um com o outro. Cada um opera como uma unidade completamente independente. E o motivo disso não é por falta de criatividade dos produtores, é a própria história da temporada que impede essa fusão. O Galaxy Megazord nasce de uma união de 5 feras galácticas: o Zord Leão, Gorila, Condor, Lobo e Gato Selvagem. Essas 5 feras foram encontradas presas, capturadas pelos Stingwingers de Scorpius e libertadas pelos Rangers logo no início da temporada. Em troca da liberdade, elas juraram lealdade ao time. Esse grupo de 5 já é desde o começo o conjunto completo e final. Elas se combinam entre si para formar o Galaxy Megazord. E esse Megazord nunca precisa de mais peças, porque as próprias feras fazem parte dele e dão vida ao Megazord. Inclusive, é o primeiro Megazord da franquia a ter consciência própria. Só que existiam mais feras galácticas, e a história delas é completamente diferente. 3.000 anos antes dos eventos de Galáxia Perdida, 3 outras feras, Fênix, Rinoceronte e Tubarão, perderam uma batalha violenta contra Scorpius e ficaram à deriva no espaço, sem energia, completamente desamparadas. Décadas depois, um vilão chamado Deviot as encontrou, e o que ele fez com elas é genuinamente perturbador para um programa de Power Rangers. Ele desmembrou a Fera Fênix e a Fera Rinoceronte em 5 partes cada, enquanto elas ainda estavam vivas, reconstruindo os corpos delas como máquinas de guerra. A Fera Tubarão foi transformada num Zord de transporte, carregando as outras 2 dentro de si. Elas se tornaram o Stratoforce Megazord, o Centauro Megazord e o Zenith Carrier Zord, e foram lavadas cerebralmente por Deviot para servir como armas contra os próprios Rangers, sem ter nenhuma escolha sobre isso. Pensa no que isso significa. Os vilões mecânicos que atacam os Rangers em determinado momento da temporada não são máquinas frias, são 2 feras galácticas conscientes, mutiladas e escravizadas, obrigadas a lutar contra quem, em teoria, deveria ser aliado delas. E aqui está o motivo de elas nunca se fundirem com o Megazord. Quando Deviot ordena que os Megazords ataquem os Rangers, algo estranho acontece. O Galaxy Megazord simplesmente se recusa a lutar. As feras originais reconhecem essas máquinas. Sentem que por trás do metal e da programação existe algo familiar. Kendricks, estudando, descobre a verdade. O Stratoforce e o Centauro são as feras galácticas desaparecidas, perdidas há 3.000 anos, agora escravizadas por Deviot. Os Rangers, em vez de atacar, tentam alcançar o que sobrou da consciência original dessas feras, e conseguem. O Stratoforce e o Centauro se voltam contra Deviot, se juntando aos Rangers como aliados pelo resto da temporada, mas continuam operando como Megazords separados, nunca se fundindo ao Galaxy. Suas estruturas físicas já tinham sido reconstruídas de forma permanente por Deviot, de um jeito que não permite mais esse tipo de combinação. E o final dessas 2 feras é tão triste quanto a origem delas. No final da temporada, enquanto defendiam os destroços da colônia Terra Venture, o Stratoforce e o Centauro são destruídos por um enxame de Stingwingers, que se explodem propositalmente como bombas suicidas contra os 2 Megazords.
Depois de tudo que passaram, escravização, mutilação, lavagem cerebral, elas perdem a vida defendendo as próprias pessoas que ajudaram elas a se libertar. Sem nenhuma grande homenagem, sem nenhum momento de despedida elaborado. Só um fim rápido em meio ao caos da batalha final. Então, essa é a resposta real para o motivo de Galáxia Perdida nunca ter fusões entre Megazords, porque as estruturas que poderiam se conectar já carregavam a história de escravidão grande demais para serem só peças encaixáveis. O Galaxy Megazord nasceu completo, o Stratoforce e os Centauros nasceram quebrados e nunca tiveram chance de serem remontados de um jeito diferente. Para um programa marcado como entretenimento infantil, é surpreendente o quão pesada essa história realmente é. Mas o que você achou dessa revelação? Você lembrava dessa parte da temporada? Me conta nos comentários. Se inscreve no canal se ainda não fez isso e até o próximo vídeo.